Oi, eu sou a Marcela, estagiária da Clipper, e hoje vou falar sobre o processo criativo de uma ideia. Antes de começar, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e de acompanhar a gente lá no Instagram, porque vai estar tendo conteúdo todo dia lá no Instagram e segundas, quartas e sextas aqui no YouTube. Bom, a verdade é que você não consegue ter uma ideia muito boa assim logo de cara, logo no começo. As pessoas elas supõem que elas têm uma boa grande ideia assim de cara, de rápido. Mas se você realmente chegar a ter uma boa grande ideia, você vai perceber que ela foi fruto de um processo. Um processo ele é composto por todos os movimentos que estão dentro de um determinado período de tempo, dentro do tempo que você tem disponível. Ele é composto por todas as ações que você desempenha até que você consiga executar uma tarefa. Tem uma série que eu gosto muito que chama Mad Men. Ela é uma série que inclusive eu recomendo, que é de um grupo de publicitários nos anos 60 em Nova York. E tem o protagonista, que é o Don Draper, e ele é o cara das ideias. Ele tem muitas ideias muito boas, ele sempre tá dando soluções para as coisas. E ele tem uma frase que você sempre, principalmente quando se trata de marketing, publicidade, você sempre vai trabalhar 24 horas por 7 dias. Então, é um trabalho que você sempre vai estar fazendo, mesmo que seja subconsciente. Por quê? Quando ele tem essas ideias muito boas, essas ideias muito grandes e muito eficazes, ele não tem a ideia assim, tipo, recebi o que eu tenho que fazer e daí já tive a ideia e vai ser essa ideia que vai ser usada. Não. Ele recebe o que ele tem que fazer, aí ele trabalha um pouco em cima disso, aí ele vai pra casa dele, aí ele faz outra coisa nada a ver, aí ele volta pro trabalho e aí ele tem um insight. Mas é como se aquela ideia ficasse minimizada dentro da cabeça dele por um longo período de tempo, até que ele realmente consiga conceber essa ideia, até que ele consiga executar a tarefa de fato. Então é muito isso sobre o processo criativo. A criatividade ela não surge do nada, mas você precisa dispor de um tempo para que você consiga ir trabalhando aquelas ideias na sua cabeça, tanto conscientemente quanto inconscientemente. O que acontece diferente da série Mad Men é que às vezes, quer dizer, na maior parte das vezes, a gente não tem um dia inteiro para pensar em uma ideia muito boa, muito grande. A gente precisa ser mais rápido, mais dinâmico e ter as ideias mais rapidamente. Então eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo criativo para ter uma ideia, voltado para copy, mas você pode usar esse processo também para a área que você trabalha. Bom, então, quando eu vou fazer uma tarefa, e aí eu preciso, claro, ter uma ideia para aquela tarefa, Toda tarefa precisa de uma ideia, basicamente, porque senão você só vai ir colocando um monte de informação aleatória que, no fim das contas, não vai ser persuasiva. Então, eu começo pelo briefing. O briefing é o lugar que eu vou ter todas as informações necessárias para que aquela tarefa seja executada. Não tem como fazer tarefa sem briefing. Se você já começou a tarefa sem um direcionamento, olha, complicado, provavelmente não vai dar certo, porque você precisa saber exatamente o que você vai precisar fazer. Então, o briefing vai ter todas essas informações. Ele pode carregar qual é a proposta da tarefa, quais são os objetivos, e ele pode ter também referências. A parte das referências eu gosto muito. A Marina também falou bastante sobre esse assunto. Ela fez 2 vídeos, um vídeo de bagagem cultural, que é super importante dentro desse processo todo de criatividade, e ela também fez um vídeo sobre como montar referências. Então, você pode se inspirar com esses vídeos, eu recomendo bastante. Bom, então, a parte de referências é onde você vai saber o que os outros estão fazendo quando eles recebem aquela mesma tarefa, ou uma tarefa semelhante. A Marina falou no vídeo dela que referência não é cópia, então é sempre muito bom ter referência para você conseguir realmente se inspirar e ter um norte, porque às vezes aquela tarefa é mais difícil de ser executada, então você precisa saber por qual caminho você vai seguir. Então a referência ela serve para isso. A segunda etapa que faz parte do meu processo criativo é olhar para o DNA da marca. No caso da copy, o DNA da marca ele vai me servir para eu conseguir saber exatamente qual é o tom de voz que eu preciso escrever para aquela marca, qual é a personalidade dela. Bom, então no DNA da marca eu vou ter todas as informações sobre persona, público-alvo, os objetivos da marca, as estratégias da marca, o posicionamento da marca. Então ali eu vou saber quem é a marca para qual eu estou escrevendo.
E é sempre muito importante lembrar disso na hora que você está escrevendo, porque senão você pode ter uma copy muito boa, mas que não faz sentido para o seu público-alvo. E aí, enfim, ela não é uma copy tão boa assim, porque ela precisa, afinal de contas, servir para quem você está querendo se comunicar e não para outras pessoas. Então, eu sempre olho pro DNA da marca, sempre que eu vou começar a escrever, eu penso, tá, qual que é o público-alvo, qual que é a persona, quais são os objetivos dessa empresa, para eu conseguir ter tudo isso alinhado e escrever uma copy que, de fato, consiga converter. E, por fim, é a parte da execução. Então, é a hora de realmente criar. No caso da copy, eu sempre vou deixando todas as minhas ideias virem e eu sempre vou escrevendo todas elas. Por quê? Porque aí eu consigo ir alocando as ideias dentro. Então, por exemplo, eu tô escrevendo, aí eu tive mais de uma ideia. Então, eu separo elas, eu deixo um espacinho entre elas. E aí, eu consigo ir mexendo nelas e formando um texto. Então, eu consigo explorar bem o tema que eu tô escrevendo, porque aí eu vou deixando todas as ideias fazerem parte do processo. E aí, fica mais fácil até de escrever. Porque se você se prende muito a uma ideia só, geralmente não vem só uma ideia só, você vai pensando em mais de uma coisa. Então, se você se prender a uma coisa só, você vai ficar muito limitado. Então, o que eu recomendo é deixar todas as ideias, escrever todas as ideias, deixar todas as ideias ali, e aí você vai organizando o texto, vai mudando, vai mexendo na posição, para ficar mais, para você conseguir realmente ter uma coisa que faça sentido, mas que não seja limitante, que seja criativa. Bom, aqui na Creeper, a gente está sempre exercitando a criatividade. Aqui a gente tem um espaço muito aberto para trabalhar as ideias, e o que é muito legal é que a gente está sempre conversando, então a gente está sempre trocando as nossas experiências. Então, o que é muito da área do outro vem para minha área, e aí eu consigo criar associações que não necessariamente têm a ver com exatamente o que eu tô fazendo, mas que tem a ver com o conjunto todo. Então a gente vai fazendo essas trocas e vai conseguindo criar novas conexões. E aí nas conversas de bastidores desse vídeo, a gente começou a se perguntar um pouquinho sobre como que é o processo criativo de cada um. Existem diferenças em processos criativos? E é claro que existem. Então, como é que cada um trabalha a sua criatividade? Como é que cada um tem uma ideia? E aí, eu queria saber o que você acha. Então, você se considera uma pessoa criativa ou você acha que criatividade não é pra você? Como é que é o seu processo para ter uma ideia? Comenta aqui nos comentários e vamos trazer essa discussão aqui pro vídeo. É isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você ainda não se inscreveu, já aperta o botão para se inscrever. E até a próxima. Tchau!